Convido todo mundo que quiser participar da roda aqui. Vamos fazer uma roda de conversa. Tá tudo tranquilo. Obrigado. Tá joia. Sejam bem-vindos. Tá todo mundo ouvindo no canal 1? Tranquilo? Se aproxeguem. Vamos para uma roda aqui mais próxima. Pessoal, eu vou deixar um microfone aqui com vocês. Vou deixar aqui com você. Obrigado. A ideia da gente fazer uma roda de conversa é a gente fazer algo um pouco diferente. Em vez de a gente fazer uma palestra e fazer uma apresentação, nós vamos conversar um pouco sobre 4 pilares que eu acho que são importantes para uma escola que quer ser uma escola diferente, uma escola que quer ser inovadora. Eu queria... A gente tem 2 microfones aqui, então a gente consegue dividir um pouco a fala. Eu queria primeiro fazer uma pergunta. O que vocês consideram uma escola de alto desempenho? Para vocês, o que é uma escola de alto desempenho? Gente, tem lugar aqui, ó, por favor. Venha para cá. Quem quer falar? Um de cada vez, hein, gente? O que é uma escola de alto desempenho? Vamos lá. Uma escola de alto desempenho é principalmente o alinhamento entre alunos, professores e família. E quando você fala alinhamento em que sentido? Alinhar o quê? Acho que os objetivos e os propósitos são únicos, né? Quando você tem essa definição caminhando de uma maneira conjunta, acho que você consegue chegar num ponto comum. Tá todo mundo ouvindo bem no 1? Ouviram ele? Quando a gente coloca a escola de alto desempenho, eu tenho falado muito que é superar as expectativas. As expectativas que a gente tem entre a família, o aprendizado do aluno, os professores e a sociedade de uma forma geral. E aí são 4 pilares que eu considero que são fundamentais. O primeiro é a escola ter claro o seu propósito, ter claro o seu sonho, qual é o papel da escola. Segundo, é a escola ter um time muito coeso e um time que vai trabalhar integrado, alinhado a esse propósito para gerar o resultado da escola. Em terceiro lugar, a gente ter a cultura de medir as informações. Então a gente tem que ter indicadores. Uma escola que funcione sem indicadores é uma escola que funciona mais ao léu. E por fim, em cima disso, uma cultura de inovação. Então são esses 4 pontos, que é propósito, sonho. O segundo, que é time. O terceiro, que é indicadores e medir o que a escola faz. E quarto, a questão da inovação, que eu queria bater um papo com vocês. Então, para a gente se conhecer um pouquinho, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o André, eu sou cofundador e professor do Colégio Planck. O Colégio Planck é uma escola em São José dos Campos, uma escola nova, tem 3 anos de existência, a gente está no 3º ano de operação. É uma escola de ensino médio. A gente está abrindo agora o Ensino Fundamental 2. E aí eu vou passar aqui rapidinho para vocês se apresentarem. Pode ser? Por favor. Eu sou José Luiz, sou de 4 Barras, Colégio Dom Orione, do ensino infantil até o médio. Eu sou Elaine, responsável pela informática do Colégio Dom Orione de 4 Barras. Cristina, coordenadora do Colégio Dom Orione de 4 Barras. Sou Cadu, sou diretor do Colégio Objetivo de Sorocaba, que vai de berçário a pré-vestibular. Eu sou a Carol, eu sou a coordenadora geral do Ângulo de Sorocaba, que vai do ensino infantil ao pré-vestibular. Eu sou o Matheus, faço parte do time do Objetivo de São Roque. Eu sou Marcelo De Luca, eu sou diretor administrativo do Colégio Objetivo de Ibiúna e de Piedade. Eu sou a Glaucia Arasaki, eu sou estudante de pedagogia e futura fundadora de uma escola inovadora. Eu sou Marcos Torres, diretor-geral do Ângulo de Sorocaba. Sou Guilherme Barbosa, gerente de tecnologia educacional do Grupo Poliedro. Eu sou Fabiano, também sou gerente de tecnologia educacional do Grupo Poliedro. Eu sou o Guilherme, eu trabalho na Geek, que é uma empresa de tecnologia e educação lá de São Paulo. Eu sou Verena, eu sou diretora pedagógica do Colégio de Integração em São Vicente, São Paulo. Eu sou sua fã, sempre que eu venho o seu nome, eu estou na sua palestra.
Olá, tudo bem? Eu sou o professor Humberto, dou aula de matemática, sou amigo e sócio do professor André no Colégio Planck. Há 30 anos. Amigos, né? No colégio um pouco menos, 3, mas vai durar 30. Eu sou o João, eu trabalho na gerência de educação do SESI Paraná. Olá, boa tarde. Eu me chamo Mona Lisa, eu trabalho com o professor André no Colégio Planck a partir de 2020, assumindo a coordenação do Ensino Fundamental 2. Sou Márcia, também da equipe do professor André. Hoje eu trabalho com orientação e sistematização lá do Colégio Planck. Tudo bem? Eu sou Nicole, eu trabalho com a preparação de alunos para ingressar em faculdades no exterior e coordeno o programa de Global Guidance do Colégio Planck. Bom, deixa eu ver se esse microfone aqui, qual que tá melhor? Esse tá bom, gente? Tá bom? O meu retorno aqui que tá ruim. Legal, agora que a gente se apresentou, deixa eu mexer aqui. Eu acho que agora que a gente se apresentou um pouquinho, quando a gente tem eu não sei se vocês já leram um livro chamado Firms of Endearment, que é um livro que fala sobre, é um livro que foi publicado por professores da Babson College, que é uma universidade em Boston, que a gente visitou com a Nicole agora em janeiro, né? Essa universidade, ela tem alguns professores de lá que fizeram uma pesquisa em 500 e 600, quase 600 empresas pelo mundo. E dessas 600 empresas, eles pesquisaram empresas que tinham melhores retornos para os sócios, maior significado para a sociedade, maior distribuição de resultado para o time, eram reconhecidas pela sociedade como empresas que faziam de forma diferente. E eles perceberam que essas empresas em comum tinham um propósito muito claro, que é a razão do porquê fazer. A gente tem muito nas nossas escolas a missão e a visão, mas eu acho que o principal motivo que tem que ser colocado na parede é o porquê que estamos ali. Então a gente coloca a missão como sendo o que fazemos. A visão é aonde queremos chegar. E o propósito é por que fazemos. Por que a gente acorda todo dia e vai desenvolver uma escola diferente? Por que a gente acorda todo dia e vai desenvolver um projeto de aprendizado ou de vida diferente para os alunos? E esse livro, eu acho que eu recomendo muito a leitura dele, não tem ainda traduzido para o português, mas ele trata justamente isso, de deixar muito claro o propósito da escola e o propósito dos gestores dentro da escola. Quando você tem isso muito claro, o grande desafio é contratar pessoas dentro desse propósito. Porque uma vez que você tem esse propósito claro e definir... Opa, chegou os slides. Eu não sei se eu vou conseguir passar. Espera aí que eu já volto, pessoal. Espera aí. Moço, eu consigo passar os slides? Como? Eu posso pedir para ele passar? Só tem um lá. Ele pode ir passando para mim, eu peço, ele vai passando? Eles estão com um passador de slide só. Então você vê como é que a tecnologia às vezes falha, né? E aí a gente não tem como passar os slides daqui. Eu não sei para quem eu peço, mas se você puder passar mais um. Mais um. Vai mais um, por favor. Bom, enquanto ele vai mexendo ali nos slides. Então a gente falou do propósito e o quanto que a gente contrata um time associado a isso. Como é que é o processo? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Como é que é o processo de contratação de professores na escola de vocês? Porque eu acho que 70% do sucesso da escola passa por um bom processo de contratação. Alguém aqui gostaria de compartilhar esse processo de como é que é a contratação e compartilhar uma boa prática de contratação de professores ou de time pedagógico? Alguém aqui se habilita a compartilhar isso, não? Não, gente? Quer falar? Eu não sei se é inovação. Não, mas aliás, sim. eu acho que não é. Eu acho que a gente tem hoje um network muito bom. A gente tem nossa escola aqui, nosso grupo, né? A gente faz parte do mesmo grupo, então a gente tem um potencial assim de contatos. E como são unidades diferentes, a gente também tem professores diferentes. E a gente compartilha
dentro de um perfil. Eu não sei se a nossa maturidade pode chamar de propósito, mas a gente é muito claro, né? O perfil de professor que a gente acredita dentro do nosso projeto pedagógico, dentro do que você espera do perfil do professor, e a gente vai buscar para ali. Então, não significa que aquele professor que, de repente, é bem falado em alguma unidade vai dar certo com a gente, ou é isso que a gente procura. Então, a gente vai muito pela identidade, que é o que você está chamando de propósito. Porque essa questão da identidade, do propósito, ela é muito importante, porque a gente não pode contratar as pessoas igual quando a gente faz supermercado com fome. Já fizeram supermercado com fome? Você compra mais coisa do que você precisava. Você contratar as pessoas com uma necessidade muito grande, às vezes você se engana. Você fala assim, não, essa pessoa eu não vi uma qualidade tão grande nela, mas eu dou um jeito depois de arrumar. E isso é muito difícil. Esse é um desafio muito grande. Então, a questão de contratação das pessoas, a questão de identificar o perfil, eu acho que talvez uma sugestão que eu deixo para todas as escolas, que é mapear quais as características que você busca. Porque muitas vezes a gente vai para uma entrevista meio que pelo feeling. Claro que depois de muitos anos você faz isso bem, mas ter uma rubrica clara. No colégio, a gente desenhou uma rubrica de 11 competências socioemocionais. Essas 11 competências socioemocionais são competências que nós estimulamos que os alunos se desenvolvam. E o professor vai avaliá-los em cima dessas 11 competências socioemocionais. Então, já que o professor vai avaliar o aluno, e já que o aluno tem que aprender essas 11 que nós elegemos como as mais importantes, a gente analisa a contratação de time através dessa competência. Então, às vezes, você percebe que ele não tem aquelas características, você tem vontade de contratar a pessoa, mas você fala assim, bom, mas como ele não cumpriu essa rubrica, a chance disso não dar certo é muito grande. Então, ter com clareza uma rubrica na contratação faz uma diferença muito grande. Então, tenha claro quais são os aspectos que você valoriza. Partir de um network é como é que a pessoa vai chegar na sua escola para ser entrevistada. Mas a partir do momento que ela está ali, quais são os aspectos que você vai valorizar? A gente tem percebido, eu trabalho com educação há 26, 27 anos. E, a maior parte das vezes, a gente contrata pessoas pelas suas competências, mas demite as pessoas pelas suas atitudes. Então, identificar esse perfil atitudinal dos professores, da coordenação e do time administrativo, eu acho que é um belo caminho para começar a construção de um time que vai construir uma cultura. Porque a cultura organizacional de uma escola... Você quer falar? Pois não. É isso, gente. A gente está fazendo um bate-papo. Cheguem mais perto, pessoal. Quem estiver assistindo, vem mais para perto, para a gente poder trocar ideias. Então, baseado nessa, quem queria falar sobre a contratação de professor. Na última BET que teve em São Paulo, eu assisti sua palestra, fiz algumas anotações e de lá para cá a gente meio que modificou a parte de entrevista de professor. Tem o currículo, porque o professor precisa, sim, ter uma formação acadêmica e um diploma. Mas o que a gente passou a observar mais é a forma de agir dele. Então, a gente coloca algumas situações, problemas, né, de fatos que acontecem no dia a dia e como ele faria aquilo, como ele pensa a respeito daquilo, que ideia ele tem sobre tecnologia, que ideia ele tem sobre inovação. Então, a gente direciona as perguntas mais para uma linha comportamental, de como ele pensa, de como ele age, no que ele acredita, do que propriamente a competência técnica. Então vocês bolam situações, você cria pequenos cases onde ele tem que... Não precisa nem criar, né? Na escola tudo acontece. Mas você apresenta para eles essas situações. Sim, isso em todos os segmentos? De professor, a gente começou a fazer isso esse ano com professor. Eu acredito que o investimento, pessoal, não existe investimento maior numa escola que o time de professores, né? Então, investir no professor, e principalmente na formação do professor, é um grande desafio. Lá no colégio, nós somos uma escola nova e a gente começou pelo ensino médio. Começar pelo ensino médio é o segmento mais cruel que existe, porque é onde você tem os professores em tese mais prontos. São os professores que aceitam menos um processo de transformação. O meu desafio do Humberto, da Márcia, da Mona Lisa, da Nicole, é justamente de mostrar para o professor que ele precisa engajar o aluno de uma outra maneira. Tem um slide aqui que está sendo mostrado. Eu me formei em 97 e não existia nem Google, né? Então, acho que muitos aqui são mais jovens, mas alguns são mais ou menos da mesma idade que eu. E não existia Google para a gente pesquisar. Hoje, as crianças, os jovens do ensino médio e do Fundamental 2, eles não assistem mais TV aberta.
eles assistem tudo por stream. Então, eles vão no YouTube, eles vão no Netflix, eles vão ouvir música no Spotify. E qual é o desafio do professor quando ele vai dar aula para uma turma que está acostumada, se não gostou, ele muda? Ele tende a mudar o canal da aula. Se a aula... Eu sou professor de física, uma matéria super tranquila que eles gostam muito. Humberto ali é professor de matemática, é outra matéria difícil. Mas se a gente fizer uma aula tradicional, como nós assistimos há 20 anos atrás, os alunos não aderem. E o desafio é que a gente quer uma escola de alto desempenho, eu quero uma escola que vai dar conta de colocá-los nas melhores universidades do mundo, nos melhores vestibulares do Brasil. Então, como é que você faz isso com um aluno sem que a gente massacre o aluno, sem que vire simplesmente preparação para o vestibular? O nosso colégio não tem o foco exclusivo no vestibular. A gente fala muito pouco de vestibular com eles. Eu começo a falar com os alunos de vestibular a partir do meio do segundo ano. Primeiro ano e metade do segundo, a gente trabalha conteúdo porque é importante aprender, porque é importante ele ter conteúdo, porque é importante ele ser uma pessoa mais culta, porque é importante ele ter melhores informações e visões de mundo. Agora, essa é uma geração que nasceu dentro desse ambiente, desse ecossistema de tecnologia. Não acredito que trazer a tecnologia para a sala é a solução. Não existe tecnologia mais competente, ou metodologia ativa mais competente, o geek que me perdoe que está ali, do que o olhar atento de um professor. Quer dizer, aí o olhar atento, junto com um relatório de análise, aí perfeito, junto com ferramentas que vão ajudar. Mas o passo 1 é o professor olhar o aluno. A gente está num desafio enorme agora na escola, que é fazer o professor, além de avaliar cognitivamente o aluno, avaliar do ponto de vista socioemocional. É construir uma rubrica para dizer como é que ele é do ponto de vista de criatividade, como é que ele é do ponto de vista de empatia, do ponto de vista de resiliência, do ponto de vista de autoconhecimento, de autocontrole, de respeito, de generosidade. E na hora que a gente coloca isso para o professor fazer, o que eu estou pedindo para o professor? Olha para o aluno. Observe o aluno. Não dê simplesmente aula para ele. Olhe, porque você vai ter que me dizer como é que ele está. A gente está com um projeto que está iniciando agora nesse terceiro trimestre, que é o professor pré-determinar a nota que o aluno vai ter na prova. Então, eu já vou te passar a palavra, só fechar aqui. Como é que é isso? A gente está entregando para o professor uma rubrica que ele tem que me dizer o conceito que o aluno vai ter, que ele imagina que o aluno vai ter na prova. Conceito A, acima de 8, conceito B, entre 5 e 8, e conceito C, abaixo de 5. Ainda é grosseiro. Mas eu entrego e falo assim, como é que os seus alunos, que você dá aula, vão se sair na sua avaliação? E é interessantíssimo perceber como que professores entregam, não, ele vai tirar D. Eu falei, mas vai tirar D e o que você fez o quê por ele até agora para ele tirar D? Ou ele vai tirar A, e depois a gente vai ver, depois da correção, se é A mesmo ou não. Então, eu acho que hoje o grande desafio para uma escola de alto desempenho é a gente fazer com que o professor entenda que é uma geração diferente, é outra geração, outro tipo de adesão, outro tipo de engajamento, mas ele tem que manter o engajamento lá em cima e manter o acadêmico lá em cima. Mas isso ele precisa olhar para o aluno. E aí, criando estratégias dele dar a nota para o aluno antes da prova e passar para a coordenação sem rotular o aluno antes. Porque senão ele fala assim, eu já avisei que você vai tirar A, ou já avisei que você vai tirar C, já avisei. Então, sem pré-julgar o aluno para o aluno, isso é um trabalho da coordenação de analisar a aderência e ao olhar socioemocional. Isso tem sido um desafio gigantesco nosso. Vale a pena fazer? Vale. A gente tem conseguido ter resultados significativos na escola com isso? Sem sombra de dúvida. Deixa eu passar ali para ele que ele queria falar. Só um comentário pontual mesmo, a gente estava falando muito de tecnologia. A tecnologia por si só, ela não modifica nada, né? Então essa visão do professor é fundamental mesmo. Claro. Então, a gente tem que trabalhar muito essa questão de intencionalidade pedagógica quando a gente vai falar de tecnologia, e acho que esse exemplo que você trouxe aí é muito claro para a gente de como essa tecnologia foi desenvolvendo, como ela muda realmente a vida das pessoas e como que a escola ela acaba se adaptando. Então acho que é muito bacana todos os exemplos que a gente está trazendo, de que forma a gente consegue justamente trabalhar de uma maneira individual no estudante. Sejam habilidades e competências, seja um ensino mais tradicional, mas acho que é o futuro mesmo. Alguém aqui do grupo, ou alguém mesmo que está ali na plateia, que acabou não aderindo aqui à nossa roda, tem alguma situação, algum exemplo de como o professor está olhando diferente para o aluno e isso está trazendo um resultado para uma escola de alto desempenho que queira compartilhar com a gente? Você quer falar?
Então, O seu nome e a sua escola? Júlia, eu trabalho na Escola Hub, é uma escola de aprendizagem baseada em projetos. Legal. Em Minas Gerais, e a gente é todo de projetos. E justamente por ser projetos em que os alunos escolhem o que vão querer aprender, ou o que vão melhorar, a aprendizagem é personalizada. E o contexto de vida desse estudante vem muito à tona nesse projeto, e a relação com o professor muda totalmente, porque o professor, ele conhecendo esse estudante, ele entendendo como ele pega o processo do projeto todo, ele acaba conseguindo trazer as demandas, não só de currículo que esse estudante precisa aprender, mas as habilidades socioemocionais e trazendo também a questão digital muito forte, porque a gente trabalha com o ensino fundamental 1 e as crianças trazem essa demanda. Então, a experiência que a gente tem do professor ter essa personalização e conhecer melhor o seu estudante, trazendo contexto, isso faz com que as crianças que eram consideradas na escola tradicional, crianças que não seriam alfabetizadas ou crianças que trariam problemas, a gente tem criança recebendo alta da psicopedagoga, recebendo alta da psicóloga, recebendo alta da fonoaudióloga, simplesmente por uma personalização em um contexto onde o professor está muito mais inteirado desse estudante e leva em conta o contexto de vida dele, o interesse dele, e a gente vê os resultados sendo muito, muito melhores, assim. E não é o resultado que a gente vê só, é o resultado que a Secretaria de Boletim mesmo, as crianças, uma criança lá que chegou e falou, não vai ser alfabetizada. A escola tradicional mandou falando, não, ele não vai ser alfabetizado no primeiro ano porque ele tem todas essas questões e ele foi alfabetizado em 3 meses. Olha, então, acho que essa questão da confiar no jovem, a gente tem casos muito interessantes lá na escola. Uma das atitudes que a gente só tem ensino médio, a gente está abrindo fundamental o ano que vem. No médio, hoje, o aluno faz prova no período da tarde. Então, ele tem aulas de manhã e ele vem um dia de tarde fazer prova de 2 matérias, das 2h30 às 6 horas da tarde. Pois bem, na hora que ele chega a fazer prova, ele faz em várias salas e eu não tenho fiscal de prova. Ele faz a prova, tem uma pessoa que distribui a prova, organiza os cadernos de questões, os cadernos de resposta, as provas são sempre discursivas. Esse é um outro desafio gigantesco nosso, fazendo um parênteses, que é a elaboração e a qualidade dessas provas. Hoje a gente sabe que os professores, infelizmente, eles têm uma carga horária muito grande de aula e na hora de elaborar a prova ele vai para um banco de questões, seleciona ali algumas questões e a prova está elaborada. Isso a gente tem uma briga muito grande no colégio para que a elaboração das questões sejam questões mais pensadas, mais reflexivas, mais adequadas, que tenha uma rubrica de correção onde a gente possa identificar se o aluno teve ou não aprendizado, se teve ou não engajamento. Pois bem, ele vem fazer a prova e ele faz prova sem fiscal. Quando ele faz prova sem fiscal, o que pode acontecer, gente? Cola. Pode acontecer cola. Acontece? Pode acontecer. É um risco que a gente corre na escola. Eu estou disposto a correr esse risco em pró da autonomia de 99% dos alunos que se sentem responsáveis, autônomos e empoderados no processo da avaliação. Então, a gente pode pegar essa cola, às vezes, na correção. Eu já tive casos de uma aluna, né, Márcia, que veio falar conosco, poxa, eu colei e eu não estou me sentindo bem, foi na prova do professor Humberto, e ela falou, quando o Humberto entregou a prova, os alunos que tiraram 8 estavam felizes, os que tiraram 3, 4 estavam tristes, e ela não sabia se ela ficava feliz com o 8 dela, porque ela não estava se sentindo confortável, e ela veio conversar com a gente. Para mim, é esse tipo de cidadão que a nossa escola tem que formar. É uma pessoa que cometeu um erro ali, mas que veio assumir. Aí ela teve as consequências, ela ficou com 0 na prova, e aí foi engraçado que quando ela conversou com a gente, eu perguntei, mas você já falou com a sua família? Não, eles vão me matar. Falei, vão, eles matam e depois ressuscitam. Mas é você que tem que conversar com eles. É você que tem que dizer do seu erro. E olha, eu vou olhar para você não como uma moça que colou, mas como uma moça que veio assumir um erro, que é muito mais importante, muito mais significativo do que a cola que você teve ali no momento de ansiedade. Então, na hora que você deposita confiança nesse jovem, na hora que você fala, eu confio em você, eu vou te dar autonomia de ter um processo de decisão e de aprender, é impressionante o resultado que a gente tem. Vou dar um outro exemplo. A gente tem tentado mudar o formato de avaliação. 60% da nossa nota são 2 provas discursivas, P1 e P2 tradicionais, 30%, uma prova discursiva, 30%, outra prova discursiva. 40% da nota, então, 60% tradicional, 2 provas. 40% o aluno constrói um portfólio.
Ele constrói um site, a gente é uma escola certificada da Google, então ele abre um site Google dele, ele nomeia, aonde ele vai colocar todos os projetos que ele participa, das aulas regulares e das 21 eletivas que eu ofereço no contraturno para ele. Então, os projetos que ele desenvolve coletivamente, boa parte desses projetos são coletivos, ele sobe, ele publica isso no portfólio, nós temos professores tutores que corrigem esse portfólio, e o aluno pode ter, com essa nota do portfólio, nota na prova de matemática, nota na disciplina de matemática, de português, de história, de geografia. A nota do portfólio dele é uma só, e equivale a 40% da nota de cada uma das matérias. Você pode olhar e falar assim, nossa, então o Planck é uma escola fácil. Não, é uma escola mais difícil que se eu colocasse várias provas. Porque na hora que eu falo que ele tem que atualizar o portfólio dele, ele tem que ter vivência em vários eixos, ele tem que ter a organização de subir isso no conteúdo, ele tem que deixar isso de forma organizada, ele passa a ter um processo de avaliação. Eu digo que lá no colégio os nossos alunos não são viajantes, os nossos alunos são peregrinos. Então, eles têm que curtir a jornada. Então, curtir o processo é muito importante. Então, ele vai publicando isso. É claro, a Márcia ontem estava falando com a gente, chegou perto do final do trimestre, tinha alunos com portfólio muito vazio. Tem alunos ainda que não são autônomos. E a gente tem que ficar o tempo todo puxando ou empurrando ou puxando a orelha. Mas a maioria deles constrói bem esse processo. E é fantástico, porque a gente começa a oportunizar outros eixos de competência e outras inteligências. Se o aluno tem uma categoria que são projetos que ele realiza sociocultural fora da escola. Ele lê um livro, ele faz uma resenha desse livro, ele ganha créditos. Ele vai visitar um museu, ele faz um registro fotográfico e uma resenha da visita, ele ganha crédito. Ele assistiu um filme, um documentário, ele ganha crédito. Então, por que a escola tem que ser algo completamente isolado da vivência da vida dele? Então, se ele participa de coisas socioculturais, isso gera nota para matemática. Então, você passa a ter um aluno que, na hora que se forma, vai ter lá o histórico, com nota X, de uma escola Y, e ele vai ter o seu portfólio, que foi a sua construção. Se ele faz trabalho voluntário, que é algo que a gente fomenta muito na nossa escola, ele publica. E tem que ter uma carta de recomendação da coordenadora, ou da professora, ou da gestora lá da ONG, ou da onde ele participa, dizendo como ele é. Então, a gente tenta aproximar esse aluno de uma formação mais ampla. É mais difícil ele ter uma boa nota no Planck do que numa escola tradicional. Porque isso vai exigir dele muito mais. Por outro lado, o menino ama estar na escola. Porque faz sentido para ele a construção do portfólio dele. Faz sentido para ele o portfólio, tem um portfólio mais de exatas, tem um portfólio mais de humanas, tem um portfólio mais artístico, tem um portfólio mais musical, tem um mais de desenho, tem um de produção textual, tem um mais voluntariado. Tem um que a família viaja mais, então ela tem fotos do mundo todo lá que ela publica, e resenhas e visões da cultura. E aí você dá nota para isso na matemática, na física, na química, na história, na geografia. Então, e isso sem tirar o resultado numa aprovação no vestibular de medicina, no vestibular do ITA, no vestibular do IME, no vestibular da Academia da Força Aérea, no Einstein, numa GV, no INSPER. Não interessa. Então, a gente está conseguindo provar, nesse pequeno intervalo de tempo, que a gente consegue ter uma escola extremamente humanizada, extremamente personalizada. As nossas salas têm até 35, 36 alunos por sala. Não é tão pouco, mas também não é tanto. Mas são 35, 36 alunos em cada sala. Para vocês terem uma ideia, em São José dos Campos, que é uma cidade... Quantos aqui conhecem São José, já viram? Tem gente que é de São José, mas São José tem por volta de 700 mil habitantes. É uma cidade não muito pequena. E a gente sempre desenhou o colégio para ter 3 turmas de cada. 3 primeiros, 3 segundos, 3 terceiros. A gente fechou os 3 primeiros em junho. Eu já não tenho mais vaga para 2020. Então, agora que muitas escolas estão abrindo o processo de matrícula, a gente já está com o processo de matrícula encerrado. Porque faz sentido estudar numa escola onde eu respeito mais o aluno. E mesmo assim ele tem um resultado ou de um application numa universidade fora. A gente está no 3º ano. A gente levou 9 alunos, né, Nicole? Para fazer summers na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá. Alunos que estão fazendo summer na área de matemática, na área de física, na área de cinema, na área de negócios, na área de business, na área de mercado financeiro. Então, a gente tem tentado construir uma escola onde o nosso propósito é mudar a vida do aluno. O nosso propósito é gerar um significado real e mudança de comportamento do aluno. O maior desejo nosso, meu, do Humberto Pelisson, que somos os fundadores, e de todos que trabalham lá, é que o aluno ame estar na escola e ele goste de aprender, que ele goste de ter cultura, que ele goste de ter conhecimento.
que ele sinta prazer em ser uma pessoa mais culta. Esse é um desafio que a gente comprou. E a gente percebe que ele gosta, que o menino é curioso, que ele se permite. Todos os lugares, todos os ambientes da escola são abertos. O único lugar que o aluno do colégio não acessa é o laboratório de vidros e químicos, no laboratório de química. O restante, ele anda pela escola inteira. Nunca quebraram nada. Nunca teve nada depredado, nunca teve nada quebrado, nunca teve nada que sumiu. Porque eles cuidam como se fossem deles. Porque ele valoriza o ambiente onde ele está. Então, gente, esse é o primeiro recado que eu queria deixar com vocês. Que a gente tem, sim, me perdoem, a gente está tentando, então eu estou falando da prática. Eu dou 18 aulas por semana, o Humberto dá 26 aulas por semana. Para a gente estar aqui, a gente tem que fazer um remanejo grande de horário. Mas a gente está na sala de máquinas, medindo a pulsação deles e vendo como que esses projetos realmente funcionam ou não. Primeiro, na hora que você desenha, deixa muito claro o propósito da sua escola. Na hora que você muda o mindset de tratamento com o aluno. Na hora que você faz um processo mais humanizado. Na hora que você contrata professores que estão dispostos a isso. O professor tem que estar disposto. A gente estava conversando com um professor recentemente e ele tem por hobby mergulhar. Ele faz mergulho com cilindros e tal. E eu estava falando para ele, né? O prazer do professor tem que ser tanto o mergulhar, que é dar a aula, quanto preparar o mergulho. Então, o professor tem que ter prazer em preparar a aula. A gente não pode mais ter professor que é simplesmente dador de aula de ensino médio. O cara que chega a dar aula, cumpre o planejamento e vai embora. Esse cara, para mim, morreu já. Porque ele não faz sentido mais para o aluno. Ele faz sentido num pré-vestibular, num cursinho, que é outra pegada. Mas primeiro, segundo, terceiro ano de médio, e obviamente fundamental, ele tem que gostar de planejar a aula. Ele tem que gastar esse tempo e não pode gastar se sentindo vítima. Eu tenho 2 filhos lindos, o Renan tem 13 anos, mas é maior que eu, e a Maitê tem 8. E a Maitê, há 2 anos atrás, me perguntou num domingo, porque domingo à tarde é o meu momento de preparar a aula. E a Maitê perguntou, pai, física é muito difícil? Eu sou professor de física. Aí eu falei, não, filha, por quê? Não, pai, porque você estuda todo domingo e até hoje você não aprendeu. Você ainda está buscando. Então eu não aprendi porque eu estou vendo qual é o melhor videoaula, qual é o melhor assunto, qual é a melhor abordagem. Eu gasto 2 horas preparando uma aula de 50 minutos. E eu sou autor de física, eu trabalho com física há 26 anos. Então, se eu já conheço bem aquele assunto, mas eu não conheço o que tem de novo na internet, um game que eles estão jogando que tem alguma coisa que eu posso usar, uma música que eles estão ouvindo, um conjunto musical novo, a gente tem que falar a língua deles para trazer eles para o nosso mundo. Porque se a gente ficar, eu não tenho um aluno que eu quero, portanto eu não vou conseguir mudar ele na vida, a gente nunca vai fazer essa transformação. Então, primeiro mudem o processo de contratação dos professores. Segundo, não tenham medo de mudar o processo de avaliação. O processo de avaliação muda que dá certo. Transforma a sua avaliação em uma avaliação de múltiplas competências e não simplesmente uma competência escrita. Porque a gente pega alunos que vão mal na prova, mas são maravilhosos oralmente, são maravilhosos artisticamente. Por que a gente tem que fadar esse menino a um fracasso porque ele não consegue fazer uma prova de matemática? Então, a gente tem que começar a olhar para o ser humano como uma pessoa mais completa e diferente. A gente tem a tendência de gostar de quem parece com a gente. E eu acho que o professor não tem esse direito. A gente tem que gostar de pessoas, gostar de gente. E gente diferente. E ter essa empatia. Se a gente gostar só de quem é parecido com a gente, lascou. Então, primeiro ponto, mudem a avaliação. Segundo, mudem os professores, o formato de avaliação, o formato de treinamento. Invista em professor. Invista, invista, invista. Não tem outro caminho. Terceiro, deixe muito claro o propósito da sua escola para o time inteiro. E aí, quando você vai para a inovação, nosso tempo já está encerrando, a inovação, para mim, não é tecnológica. Pode ser também. Mas a inovação principal é atitudinal. É a forma de tratar. Eu acredito que vão existir 2 tipos de escola. Escolas mais massificadas, escolas, e aí a tecnologia obrigatoriamente vai ter que existir para poder gerar os mapeamentos, e escolas mais personalizadas, mais humanizadas, com menor número de alunos. As 2 escolas podem ser excelentes, as 2 escolas podem ter um propósito excelente, e as 2 podem fazer maravilhas pela educação. A que eu escolhi gerir é uma escola mais humanizada, é uma escola mais personalizada. Não significa uma escola pequena. Não significa que tem uma escola com EBITDA baixo, não significa uma escola que não dá lucro, não significa uma escola que não dá rentabilidade, não significa uma escola que não passe eles no vestibular, mas sim uma escola muito personalizada, muito próxima. Então, quando eu tive o prazer de viajar
alguns lugares do mundo visitando escolas. E a primeira vez que eu fui para a Finlândia, primeira e única, né? Para falar primeira vez, parece que eu fui várias vezes, não fui uma só. Aí quando eu fui visitar uma escola chamada Escola de Inglês de Helsinki, a English School of Helsinki, que é uma escola que foi fundada em 1945. Eu imaginava que eu ia chegar lá na Finlândia, eu ia encontrar os professores levitando, uma situação de tecnologia top. Na hora que eu entro nessa escola, a primeira coisa que eu vejo é um EVA colado na porta, com os valores da escola. Eu odeio o EVA. Eu não gosto de EVA. Eu acho EVA um produto do mal. Eu não gosto. Eu prefiro cartolina, mas tinha lá um EVA com os valores da escola. E aí eu perguntei, e meio torto ainda, aí eu perguntei para o diretor, diretor, mas por que vocês colocam aqui num papel, numa cartolina, os valores assim? Porque a gente está prototipando, a gente quer ver se aqui é o melhor lugar para eles lerem os valores da escola. Então, antes da gente definir um painel bonito, com uma tecnologia sofisticada, interativa, a gente está fazendo um produto mínimo viável para identificar se aqui é o lugar onde eles vão parar para ler ou se aqui é passagem. Porque a gente está com uma hipótese de qual é o melhor lugar para gerar essa leitura. Aonde eles vão interagir mais, aonde que eles vão parar para conversar sobre o propósito, aonde que eles vão parar para olhar os indicadores. Então, repara, eles querem inovar com algo profundo, mas eles aceitam começar pequeno. Quantas vezes a gente adia uma inovação na escola porque a gente não tem o recurso necessário? Quantas vezes a gente adia uma inovação porque a gente não tem tudo fechado como a gente queria? Vamos experimentar, gente. Vamos errar. Vamos colocar o negócio na parede e se deu certo a gente ajusta, se não tira da parede e põe em outro lugar. Então, a gente fica esperando, está tudo perfeito. Eu sou engenheiro aeronáutico por formação e eu sou muito cartesiano. Então, eu tenho toque. E o que eu tenho aprendido nesses 26 anos é que esse toque não ajuda tanto no processo de educação. Se permitam errar. Eu sou J total naqueles análise de personalidade. Nossa, eu julgo... Quer ver um exemplo? Eu e minha esposa estamos na estrada, aí vi um carro virado. Eu falo, tá vendo? Correu. Por isso que virou. A minha esposa, que é totalmente sentimento, tadinho, será que precisa de ajuda? Então, são dois olhares para o mesmo carro capotado. Eu olho e falo assim, tá vendo? Bem feito. Estava correndo muito. Não sou uma pessoa insensível, mas o meu primeiro ponto é julgar. Agora, e se eu consigo fazer isso numa escola e inovar, qualquer um consegue. Então, assim, vamos transformar o processo. Eu fiquei amigo de um professor, o Clark. Ele dá aula de matemática e ética no 6º ano, o equivalente ao 6º ano lá na Finlândia. Na sala de aula dele, ele comprou 6 abajures vermelhos e ele pediu para um amigo instalar esse abajur na sala. E eu perguntei por que ele tinha abajur na sala. E ele falou assim, eu tenho o abajur porque a luz amarela, a luz do abajur, aproxima a gente da casa da avó. E todo mundo gosta de estar na casa da avó. Então, na hora que eu penduro a abajur aqui, o meu aluno chega um momento que ele fica mais aconchegado. Esse cara consegue tirar mais do aluno ou menos do aluno? Mais. E o que ele inovou? 6 abajures que ele pendurou. Então, assim, a inovação não passa por um cheque alto. A inovação passa por uma quebra de paradigma. Passa por olhar os processos de forma diferente. Nós temos alguns porteiros lá no colégio. Quando a gente faz avaliação, e eu sou obstinado por avaliação, para vocês terem uma ideia, a gente tem um NPS, comum para todo mundo, o NPS, que é o IPL, a gente tem um NPS de 78%. É altíssimo, é altíssimo. E o índice maior de NPS da escola é a nossa portaria. Nós somos, como escola, a melhor portaria do universo. Porque as pessoas amam os nossos porteiros. Porque os nossos porteiros amam ser porteiros. E eles amam pessoas. É até um pouco chato a gente, porque na minha sala, eu fui para o Japão, fui lá visitei a Kindergarten Fuji, que é uma escola completamente alternativa, muito doida a escola. E aí eu vi uma coisa que me chamou a atenção. O diretor dessa escola ficava na portaria da escola. E ele se auto-intitulava um diretor porteiro. Porque ele falou assim, é na portaria que tudo acontece. Então é aqui que eu fico. Eu voltei para a escola, falei, Humberto, nós temos que mudar a nossa sala de lugar. E a gente deu um jeito, a nossa sala fica na portaria da escola. Então nós somos diretores porteiros. Tudo o que acontece na escola, quem entra e quem sai, a gente sabe. O legal disso é que eu sei e os alunos sabem o que eu estou fazendo, porque é de vidro. Eu acho justo eu poder vê-los e eles poderem me ver. Isso gera uma simbologia de transparência para a escola assustadora. Eu tenho um lugar reservado para conversar com alunos, com o professor? Tenho, mas 99% do meu tempo eu estou exposto no aquário, assim como eu vejo os alunos que passam pela escola. Mas a questão que eu estava falando do Japão, da portaria, esqueci. Dos porteiros.
O seu Marco Aurélio, que é o porteiro da manhã, ele ama. E como a minha sala fica do lado da portaria, às vezes ele me cansa um pouco. Porque ele recebe todos os alunos. Olá, José, um ótimo dia. Como você está, José? Você está bem hoje, hein? Ele recebe cada aluno com uma palavra diferente, com um carinho diferente. Os pais que vão fazer matrícula lá, a primeira coisa que eles me falam assim, onde é que você conseguiu essa portaria? Essa pessoa muda o dia de alguém. Você fica feliz. Eu, às vezes, me canso, porque eu escuto ele falando isso 264 vezes. Então, chega uma hora e fala assim, gente, eu não aguento mais ser o Marco Aurélio. Aí eu preciso lembrar que, para as pessoas que passam ali, é uma vez só eu, que sou porteiro, que ouço 264 vezes. Então, a inovação está numa pessoa que acolhe bem. Sabe quando você vai atender um pai e você chega meio correndo, porque escola tem incêndio. Lá no colégio, a gente apaga incêndio 30%, 40% do tempo. Você tem que meditar e chegar para atender aquele pai como se nada tivesse acontecendo, porque ele não tem culpa do que está acontecendo. Para ele, é o primeiro e único atendimento do dia. Você fez 30, mas para ele é único. Não interessa que para mim foram 30. Para ele é 1, e eu tenho que ser 1 para ele. Eu tenho que estar inteiro para ele. Então, gente, inovação passa por tecnologia, inovação passa pelo que a gente está vendo aqui na feira, nesse congresso, inovação passa por mudar e cuidar de pessoas. Tem uma frase do fundador do Starbucks, que eu uso sempre para encerrar minhas falas, que ele fala assim, que o Starbucks, né, todo mundo conhece, que o Starbucks não é uma empresa de café servindo pessoas. Ele fala que ele é uma empresa de pessoas que serve café. Se o Starbucks, não é demérito, mas se o Starbucks se entende como uma empresa de pessoas, imagina a gente que estuda no ramo, que trabalha no ramo de educação. Se o Starbucks fala, eu sou pessoas que sirvo café, a gente está no ramo de pessoas servindo a escolarização, servindo a educação, servindo experiências, servindo sonhos, fomentando esses sonhos, que você consegue, você é capaz de. Então, a inovação será que todas as pessoas do meu time são apaixonados por pessoas? Eu me pergunto isso todo dia, e lá na escola eu posso dizer, sim, nós somos apaixonados por pessoas. Não significa que a gente não erra, eu erro muito, a Márcia erra muito, a Nicole erra muito, o Humberto erra muito, todos erramos. Mas a gente erra com a melhor das intenções. E o pai sabe disso. E o aluno sabe disso. Então, nós somos apaixonados por pessoas. Nós cuidamos de pessoas. E queremos que as pessoas caminhem bem. Então, a gente tem um propósito muito claro. A gente tem um sonho muito grande. A gente tem o sonho do Planck ser uma escola de referência. Do mesmo jeito que eu fui visitar escolas no mundo todo, eu gostaria que pessoas visitassem o Planck e que a gente tivesse algo para ensinar, algo para compartilhar. Então, todos convidados. Passando lá por São José, vá lá visitar a gente. A gente liga antes que a gente põe água para ferver para servir um bom café. É gostoso trocar experiência, ouvir. Toda pessoa que visita o Planck me ensina alguma coisa. A pessoa acha que vai lá aprender, mas ela me ensina. Porque ela vai lá, ela fala assim, como é que você faz aqui? Eu explico. E ela fala como ela faz na escola dela. E aí essa troca, sai melhor o processo dela e sai melhor o meu processo. Então, primeiro, pessoas, time, propósito, sonho. Segundo, pessoal, meçam tudo na escola de vocês. Meçam tudo. Eu sou um obstinado por indicadores. Tudo, tudo, tudo. Meçam tudo. Dá trabalho medir? Dá. Eu tenho processos que eu uso sistema, RP, eu tenho processos que eu uso Excel, eu tenho processos que eu uso folha de papel. E vai fazendo papel, cabe 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Eu não espero ter a tecnologia para medir o processo que eu preciso medir. Eu meço. E aí, se for muito importante, eu dou um jeito de melhorar. Mas eu meço. Aí é o lado engenheiro na escola. Meça. Eu tenho pedagógico, eu tenho 96 indicadores. São 96 indicadores que a coitada da Ellen, eu chamo de coitada, porque coitada ela não tem nada, mas é ela que alimenta esses 96 indicadores semanalmente. Alguns saem automático, e a gente já aprendeu a rodar isso, é só cadastrar os dados, e alguns ela faz no braço. Alguns eu faço no braço. Eu já fiz muito no braço, hoje eu não faço mais, é ela. E daqui a pouco ela vai estar com isso automatizado. E daqui a 5 anos a escola vai estar com talvez 70, 80 indicadores automatizados. Mas o indicador me exige análise do dado e um plano de ação. Esse dado está assim, e como é que eu melhoro isso para a semana que vem? Como é que eu melhoro isso para o mês que vem? Como é que eu melhoro isso para o próximo trimestre? E a escola tem que acordar melhor hoje do que dormiu ontem. A escola tem que melhorar a cada dia. Gente, quem não é apaixonado por escola, quem não é apaixonado por educação, e quem não é apaixonado por gente, não pode estar em escola. Porque escola não é lugar de estar acomodado. Escola não é lugar da gente achar que o que a gente fez hoje está bom. O que a gente fez hoje está bom, mas amanhã a gente pode fazer melhor.
Amanhã eu posso inspirar mais. Amanhã eu posso deixar mais gente feliz. Amanhã eu posso achar um outro indicador. Então, meçam. Criem indicadores. Se eu puder ajudar, me fala. Eu mando a minha planilhinha lá com alguns indicadores que a gente faz, que já estão mais automatizados. Eu mando alguns. Mas qual é o da sua escola? Porque o indicador da sua escola tem que estar associado ao propósito da sua escola, ao que a sua escola acredita. Então, o que eu meço no Planck não é o que ele vai medir. Não é o que ele vai medir em Sorocaba, não é o que ele vai medir em São Roque. Mas meça. Porque eu meço o que é caro para mim. Ele vai medir o que é caro para ele. O que é importante para ele. Para a escola ser melhor, ela vai medir o que é melhor para ela. Ela vai medir o que é melhor para ela. E ela, quando construir a escola dela, já vai pensando nos indicadores. E terceiro, inovem com regularidade. Inovem a cada dia. Fala assim, o que eu fiz de diferente hoje? O que eu fiz de diferente essa semana? O meu evento foi diferente? A minha forma de prestar conta para o pai foi diferente? A minha forma de dar o aviso em sala foi diferente? Como é que eu faço para engajar mais o aluno no aviso em sala? Eu vi, não é demérito de forma alguma, eu vi um moço, esqueci o nome da empresa dele, apresentando ali que antes a comunicação da escola era uma bagunça. Aí usou o app de comunicação e ficou linear. Acho difícil isso acontecer, porque a comunicação nem sempre é linear e simples. Então você pode melhorar a sua comunicação o tempo inteiro, usando um app, usando uma tecnologia, usando o que for. Mas inovem com regularidade, inovem com constância. E outra coisa, em escola a gente não pode parar de estudar. Não parem de estudar. Estimulem o seu time e vocês a lerem muito, a lerem livros diferentes e a visitarem lugares diferentes. Escola pode aprender muito com hotel. Escola pode aprender muito com agência de turismo. Escola pode aprender muito com banco. Escola pode aprender muito com faculdade. Eu visitava só a escola. Na minha conta já foram umas 630 escolas na minha vida. Faculdade, eu já visitei umas 15. O visitar a universidade é algo que te traz muito insight para a escola. Conversar com diretores de aplicação de universidades fora do Brasil te traz insights de como melhorar o seu aluno, mesmo que seja para o vestibular tradicional. Então, não deixe de aprender, não deixe de ter um olhar diferente, seu e do time. Tenha isso como indicador. Um indicador é o meu time, minha gerência tem estudado, a minha gerência está lendo, a minha gerência está trocando experiência. E você faz isso de forma informal, você descobre se as pessoas estão caminhando nesse sentido ou não. Então, assim, gente, dentro dessa minha microfala, o Álvaro falou que quando a gente ia fazer um descongresso era para fazer diferente. Então, tentei fazer algo um pouco diferente. Existe uma apresentação, quem quiser me mandar um e-mail, o meu e-mail é fácil. Anotem aí, por favor, andré@colegioplanck.com.br. andré@colegioplanck.com.br. Planck, P-L-A-N-C-K. Manda um e-mail que eu mando a apresentação para vocês. São uns 40 slides. .com.br. andré@colegioplanck.com.br. Me manda um e-mail que eu mando a apresentação com o maior prazer. Se tiver alguma dúvida, você me liga, a gente fala. Meu e-mail é André, meu e-mail está ali. Minhas redes sociais, André Guadalupe, você acha. Instagram, Facebook, só buscar que você vai me achar fácil. E a gente troca opiniões, a gente troca ideias, troca debates. Vamos fazer esse congresso acabar aqui, não. Vamos fazer esse descongresso continuar. Estou à disposição de vocês. Quiserem visitar em São José, estamos construindo uma sede nova, isso é muito legal. Isso dá uma dor de barriga do cão. Não sei aqui quantos já passaram por construção de sede. O senhor já passou? Então, o senhor está bem. O senhor tinha cabelos pretos antes. Eu não posso terminar de falar porque virou uma marca registrada minha. Humberto já sabe o que eu vou dizer. Eu tenho no Planck 4 papéis. Eu sou diretor de operações, eu sou um coordenador pedagógico, eu sou um professor e eu cuido um pouco da inovação da escola. Isso me faz trabalhar umas 60 horas por dia, 70 horas por dia não, por semana. Trabalho com muito prazer, mas é cansativo. Eu chego em casa cansado, mas eu chego em casa feliz. E aí, Napoleão, tem uma história do Napoleão que é muito boa, que Napoleão tomava champanhe todas as noites. Já ouviram essa? Toda noite, Napoleão Bonaparte tomava champanhe. E perguntaram para ele, mas Napoleão, você toma champanhe por quê? Ah, porque tem dia que eu mereço e tem dia que eu preciso. Eu sou assim com menos glamour, eu sou assim com pão. Então eu como pão à noite porque tem dia que eu preciso e eu como pão à noite porque tem dia que eu mereço. Então vocês podem ver que eu tenho comido bastante pão. Boa parte do pão é por causa da obra nova. A gente está construindo uma sede nova. A gente tem uma sede hoje de 1.800 metros quadrados. A gente está indo para uma sede de 8.600 metros. Estamos dando um avanço.
A gente construiu o Ensino Fundamental 2, que nós não tínhamos. Foi um sucesso, a gente já não tem vaga mais para o 6º ano, já montamos as 3 turmas de 6º. Para a gente foi uma vitória, né, Mona Lisa? Porque não existe prédio, não existe projeto. O projeto tem, mas não existe a execução do projeto. Não existem os professores já trabalhando. Não existe nada, existe só a marca, o ideal e a nossa paixão. E a gente preencheu as 3 turmas de 6º e a gente encerra as matrículas essa semana de 6º ano. Então, para a gente, essa é uma prova. E São José é uma cidade bastante tradicional. É uma cidade de escolas bastante tradicionais. Então, se a gente está conseguindo fazer isso numa região tradicional, eu acredito que dá para fazer isso no Brasil inteiro. Então, quem quiser visitar esse ano, visita ainda a sede antiga, que é onde estamos, mas a partir do Natal, a gente muda entre o Natal e o Ano Novo, a gente muda para a sede nova. É um projeto arquitetônico muito bonito, um projeto que a gente não conhece no Vale do Paraíba, nenhuma escola que tenha um projeto semelhante ao nosso. A gente investiu bastante, a gente transformou todos os ambientes da escola em ambientes de aprendizagem. Então, todos os nossos corredores são ambientes de aprendizagem, todas as nossas salas, todos os nossos pátios. Então, a gente adaptou a estrutura física à nossa proposta pedagógica. A gente teve essa sorte de conseguir falar assim, o que eu quero num prédio, e desenhar o prédio exatamente do jeito que a gente queria. Não é uma escola grandiosa, é uma grande escola, mas uma escola que foi projetada para ter 700 alunos. Então, já é bastante aluno. A gente consegue, só alguns números da escola, para vocês verem que uma escola maluca como a nossa, que tem um processo de avaliação diferente, um processo de tratamento do aluno diferente, tem engajamento. Eu tenho uma inadimplência da ordem de 0,7%, eu tenho NPS de 78%, eu tenho rematrícula de 100% dos alunos em menos de 2 meses, e eu fecho matrícula 6 meses antes do início do ano letivo. Então, são indicadores de que você tem que inovar, de que a escola tem que fazer diferente, que a escola pode ter espaço para transformação, que as famílias querem isso. As famílias querem isso e passar no vestibular. As famílias querem isso e o sucesso e a alegria do filho. E a gente tem mudado e ensinado eles a fazerem perguntas diferentes. Não é só passar no vestibular. Passar no vestibular é uma etapa, todo mundo vai ter que passar por isso, não é simples, mas não é a nossa principal preocupação. Pois não. Para São José, só para você ter uma ideia, a gente é 20%, 25% mais caro que as 2 principais escolas. Então, a gente está um pouquinho acima. Para São José, uma escola de excelente... Essas 2 escolas têm uma mensalidade da ordem de 2.200, 2.300. A nossa é 2.800, 3. Tá? Então, a gente tem um ticket acima. Então, mesmo com o ticket acima, a gente tem essa busca, tem essa inadimplência baixa, tem essa rematrícula com essa eficiência e tem essa fidelização do nosso aluno. E uma outra prova que eu fiquei muito feliz, foi muito triste, mas como a gente abriu a escola há pouco tempo, a gente ainda recebe alunos muito heterogêneos. E nesses alunos heterogêneos, infelizmente, tivemos 3 reprovações. Não concordo com reprovação, mas eram alunos que tiveram um histórico muito frágil, entraram na escola, eu não seleciono aluno por desempenho, eu só seleciono aluno se o aluno é do bem ou do mal. Quem julga isso? Eu e o Humberto. A gente julga, a gente tem um cheirômetro. Se a pessoa é do bem, vem. Se a pessoa é do mal, a gente dá um jeito da pessoa não vir. Fazemos isso, que ninguém me ouça. Porque a gente tem que ter pessoas que gostem da escola. Vai ter gente doida lá? Não. Eu quero doidos do bem, doidos do mal, não. Mas se o cara não sabe matemática, 2 mais 2, não sei, vem, meu filho, eu te ensino. Só que 1 ano não foi suficiente. Os 3 reprovaram. Os 3 que reprovaram, os 3 estão na escola de novo. Então, assim, e muita parceria com a família. Então, existiu a combinação da reprovação. Olha, ele não pode ir para frente. Vai sofrer mais. Vamos repetir, fazer melhor. E está sendo feito e está sendo um processo melhor. E talvez esse ano a gente tenha 1 ou 2 reprovações de novo. Me dói a reprovação. Parece que é um fracasso da escola. Quando a gente tiver um aluno nosso, aí eu acho que é inadmissível. Mas quando o aluno é novo e ele vem com um histórico, às vezes, muito frágil. E acordou. Legal. Às vezes 1 ano não é suficiente. Então a gente tem feito esse trabalho. Gente, eu agradeço demais. No começo éramos só nós e foi chegando mais gente. Fico muito feliz de ter aparecido mais pessoas. Agradeço imensamente a disponibilidade de vocês. A gente vai ter um outro momento agora, às 15:45, lá no auditório Mário. Vai ser um sofá, não é um sofá lá, agora é outra coisa. É uma entrevista, como vão ser 4 diretores de escola, a gente vai bater um papo, vou estar lá de novo e a gente pode falar mais um pouquinho. Tá bom? Agradeço muito, muito, muito obrigado, gente. Valeu.